Júnior Alonso e Fernandinho têm nomes especulados no Vasco. Vamos trazer a informação de cada situação dos jogadores, porque teve Alexandre Matos negando, teve empresário de jogador negando. Será que está rolando isso mesmo? Vamos trazer informações sobre Zé Vitor e a barca que deve deixar o Vasco da Gama nesta reta final de temporada. Vamos falar também sobre Ramon Dias e o interesse do Atlético Mineiro sobre o Gabriel Peck. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Tem CT sendo mexido também, hein? Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes de falar das especulações, eu gostaria de falar uma situação aqui sobre Alexandre Matos. Porque hoje ele negou algumas das situações, inclusive quando foi perguntado sobre Vasco, ele também negou, né, sobre a vinda ao Vasco, que é o seguinte: é praxe do Alexandre Matos, quer esteja acontecendo negociação, quer não esteja, ele negar que tenha qualquer tipo de conversa. Ele não abre o jogo, ele não gosta de abrir jogo. Ah, tá vendendo fulano para... Não. Ah, tá contratando fulano? Não. Isso vai acontecer, é praxe, ele tem como o seu principal norte para trabalhar negar, né? Foi assim quando ele levou o Dedé para a equipe do Cruzeiro, foi assim em outras contratações que ele fez, até em chegadas também, como eu falei agora há pouco, ele tinha negado que viria ao Vasco, enfim. Mas a gente sabe que é a forma de trabalhar do Alexandre Matos e também de quem ele costuma negociar. Hoje, uma informação que surgiu, e aí o Alexandre Matos disse que não tem nada, e aí quando ele diz que não tem nada, a gente fica com a pulga atrás da orelha. É do Júnior Alonso do Krasnodar. Essa informação foi dada pela galera do GE, foi também uma informação da Raíza lá do site Gol, que é o seguinte: o Vasco tem um interesse em contratar o Júnior Alonso e já teria começado as conversas. O Alexandre Matos negou. De praxe, ele negou. O que a gente sabe, e os colegas falaram também aí, é que é uma pedida relativamente alta do Krasnodar, mas há um interesse do Júnior Alonso de voltar ao Brasil. E o Vasco é um dos clubes que está de olho nessa situação. Para você ter uma ideia, o Júnior Alonso trabalhou com o Alexandre Matos no Galo, né? Para quem não, muita gente não lembra, mas aquele time do Galo que foi campeão em 2021 tem o Alexandre Matos como o cara do futebol. Então, é um nome que se dá como forte, mas que o Vasco quer negociar porque entende que a pedida é muito alta. E por isso, tende a negociar aí com o Krasnodar para que possa contratar Júnior Alonso para a zaga. Outra informação que aí surgiu hoje, vinda de lá da Espanha, é de que o Fernando estaria fechado com o Vasco, saindo do Sevilha. Qual a real situação, gente? Olha, há 2 semanas atrás, isso nem envolve Vasco, nem estava envolvendo o Vasco ainda, eu tive essa informação de que o Fernando estaria rescindindo. O Fernando, junto com o seu staff, nega que esteja de saída do Sevilha e que seu contrato vai até o meio de 2024. O Fernando, como a gente sabe, tem muito respeito pelo Sevilha. Ele é um cara respeitado no Sevilha. E nesse momento, ele entende que o seu contrato vai continuar. Porém, o que se fala, e aí eu tô falando off Vasco, antes dessa situação do Máximo de la Cruz dizer que ele tinha um acerto com o Vasco, chegar em janeiro, antes dessa situação se aparecer, já se falava na imprensa espanhola que ele iria rescindir o seu contrato para voltar ao Brasil. Como a gente informou, hoje o empresário do Fernando negou, o Fernando, por meio de pessoas próximas, negou, mas a gente sabe que
há um interesse sim de voltar ao Brasil e voltar ao Vasco. Mas as partes estão negando que o Fernando esteja no Vasco. Para quem não lembra, Fernando foi especulado no Gigante da Colina, teve uma negociação com o Paulo Brax, que acabou frustrada, principalmente naquele jogo contra o Goiás, que o Fernando estava acompanhando e aí acabou tendo toda a situação daquele quebra-quebra e tudo mais. Então, o Fernando aí tá negando que ele tem um acerto com o Gigante da Colina, como falou o Máximo de la Cruz lá na Espanha. Falando sobre Barca, a gente deve ter alguns jogadores deixando o Vasco. Entre eles, Robson Bambu não deve ser comprado pelo Vasco. O Gabriel Dias também não deve continuar no Vasco. Alex Teixeira até então não foi procurado e a tendência é muito grande de que ele deixe o Vasco. E o Seba Ferreira, que deve voltar ao Houston Dynamo, inclusive fazer parte da pré-temporada do time americano. Então são jogadores que devem deixar o Vasco. Hoje o Pedrosa trouxe a informação que o Zé Vitor recebeu uma proposta, por mais de 1 milhão aí de empréstimo, de um clube ucraniano, e o Vasco recusou, né? Fez uma contraproposta aí querendo 30% do valor. O Vasco entende, segundo Pedrosa, que Zé Vitor teria aí um valor de 7 milhões para ser negociado. Nesse momento, Zé Vitor vive não seu melhor momento no Vasco. É um jogador que acabou ficando notabilizado pela briga com o Verrete e nesse momento ele tem essa proposta aí. É mais um daqueles que não deve continuar no Gigante da Colina. Outro que também não deve continuar no Vasco, mas aí tem um contrato mais longo, é o Jefferson. Tem contrato até o final do Campeonato Carioca. Não estreou pelo Vasco, nem sequer estreou, é outro nome aí que pode deixar o Vasco também. Falando sobre Gabriel Peck, o Pedrosa também trouxe essa informação, né? E já se fala muito nos bastidores, que eu já falei inclusive aqui sobre isso com vocês. O Palmeiras fez uma sondagem, o Palmeiras deu o Gabriel Peck com muito interesse. O Atlético Mineiro também fez sondagem, o São Paulo também fez sondagem, mas o Vasco não vai vender o Gabriel Peck por um valor abaixo e muito pouco provável que o Vasco venda o Gabriel Peck para o mercado daqui do Brasil. Hoje, o Gabriel Peck é visto como um ativo muito bom. É o principal jogador do Vasco essa temporada. O jogador que mais participou em gols. O torcedor pode não gostar, mas a análise dentro do futebol, dentro da empresa, dentro dos setores, é que o Gabriel Peck hoje vale muito mais do que se fala. E o Vasco não tem interesse em vender o jogador para o mercado brasileiro, só se fosse uma proposta astronômica, muito boa, que o Vasco não recebesse de lugar nenhum. Então, o Peck hoje, ele é jogador do Vasco, ele foi uma das principais peças do Vasco no ano e continua no Gigante da Colina, pelo menos até então. Então é isso, tamo junto, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Só para falar sobre Ramon Dias, o Ramon Dias pediu uma reforma no CT, vamos dizer assim, uma reforma não, ajustes no CT. O CT Moacir Barbosa está passando por algumas mudanças no gramado, inclusive Fábio Azevedo falou isso em primeira mão. O gramado está recebendo melhorias. O Vasco deve receber importante apoio, vamos dizer assim, reforço de alguns materiais de software, também de alguns materiais para o departamento de saúde, para recuperação de jogadores, mais equipamentos para academia, melhorias nas estruturas. Isso tudo foi um pedido de Ramon Dias e o Vasco já está começando a fazer aí primeiro pelo campo. Já o Ramon Dias, nos próximos dias, deve aí renovar o seu contrato com o Gigante da Colina até o final de 2025. E volta ao Vasco já na primeira semana de janeiro. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas.